pessoal. Depois que a gente já entendeu sobre funcionamento da mente, sobre os nossos filtros, sobre aquelas molduras que eu falei da realidade, nesse vídeo eu vou falar sobre um outro conceito que vai começar a nos mostrar por que a PNL interfere tanto em questões de mudanças internas, mudanças comportamentais, inclusive questões que ela auxilia na questão de recuperação de questões de saúde. E por que muitas vezes o que a pessoa está fazendo dentro da cabeça dela faz ela ficar doente? Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o conceito que eu vou falar aqui chama trilogia da mente. Eu vou pedir para você imaginar um triângulo. Então, aqui um vértice, aqui um vértice, aqui um vértice. Em cada um desses lados do triângulo, a gente tem um fator, um item. E quando você pega um triângulo e muda um vértice dele de lado, o ângulo de todos os outros lados vai mudar também. Imagine isso ou faça um desenho disso para você ver. Então, um triângulo tem lá todos os ângulos todos os vértices num determinado ângulo. Se você pega um vértice e muda, o ângulo dos outros também vai mudar. E a trilogia da mente é isso. Ela é constituída por 3 fatores e sempre que um deles é modificado, ele automaticamente vai repercutir nos outros 2. Os 3 fatores são a linguagem, que eu tenho falado muito. Linguagem são as palavras que a gente usa para dar nomes às coisas, a nossa comunicação externa, a nossa linguagem corporal também é uma questão da linguagem aqui, mas as palavras principalmente, né? O nome que a gente dá para as coisas. É diferente eu falar bebê e infante, por exemplo. É diferente falar falecimento e morte, por exemplo. Então, a representação interna que a gente tem dessas palavras já nos geram alguma coisa. Então, o primeiro vértice, linguagem. O segundo, representação interna, que é o que você pensa quando você ouve aquela linguagem, ou o que você está pensando, como que você vai derivar isso em palavras, como que você vai transformar isso aqui que você está pensando em palavras. Então, dependendo do jeito que você está pensando, do impacto que aquilo está tendo e tudo mais, você vai usar palavras diferentes. E se você está sentindo uma coisa diferente, você vai usar uma palavra diferente. Então, o que você está pensando interfere na linguagem. E a linguagem que você ouviu interfere no jeito que você vai pensar. Eu vou falar 2 palavras aqui. Eu quero que você pense sobre qual é a representação interna que você tem. E eu vou falar palavras que são bem parecidas, praticamente sinônimos. Saúde. Pense sobre o que vem na sua mente. Pode ser que venha uma imagem específica, uma cena específica. Pode ser que venha uma imagem distante de você ou próxima. Pode ser que venha uma imagem parada ou em movimento, com cores ou sem cores. Perceba como que a palavra saúde se transforma aí. Ela vira alguma coisa, um pensamento aí na sua cabeça. E agora se eu falo ser saudável, o que te vem? É quase a mesma coisa, mas perceba se vem alguma diferença no conteúdo da imagem, na distância que ela está, se ela tem cores, se ela tem som, se ela tem movimento. Provavelmente, para a maioria das pessoas, é diferente, vai ter uma grande diferença. No simples fato de ter mudado a linguagem e ouviu aquela linguagem, a representação interna vai se modificar, vai ser diferente. O terceiro ponto é a fisiologia. Então, o que é a fisiologia? Ela é tanto a questão de tensão muscular quanto relaxamento muscular, que é o mais óbvio da gente ver, da gente perceber, né? Quando a pessoa tensiona alguma coisa ou relaxa, ela muda o corpo, muda o ponto de equilíbrio, tudo isso é fisiologia. E fisiologia também é, por exemplo, a velocidade da respiração, a velocidade do batimento cardíaco, a questão biológica do corpo, por exemplo, quais neurotransmissores estão gerando ali, uma questão com pensamentos de negativos, de medo e tudo mais, vão gerar uma coisa com estresse que vai produzir ali alguns neurotransmissores, alguns hormônios diferentes do que se você está pensando em alguém que você gosta muito. Então, a nossa mente vai gerar, através de pensamentos, processos e mudanças fisiológicas também.
E normalmente processos que a pessoa melhora, que a pessoa cura, estão associados ao relaxamento. Então, pensamentos de tensão, pensamentos de medo, de raiva, de preocupação, normalmente interferem em processos de cura. E isso se aplica quando a gente está pensando, por exemplo, a gente pode ter algumas ideias de como as pessoas estão pensando pela forma que elas estão com o corpo. Que a PNL não fica estudando linguagem corporal no sentido de generalizações, né? Como eu já falei, mas às vezes a pessoa está com o corpo de uma determinada forma, com algumas partes relaxadas, algumas partes tensas, significa que provavelmente naquela hora está passando pensamentos na cabeça dela de uma determinada maneira, ela está falando com ela mesma uma linguagem de uma determinada maneira. E quando a pessoa está numa postura diferente e tal, mais relaxada, provavelmente são pensamentos de outras maneiras. Então, pensando que são 3 vértices, quando você gera uma mudança em um, os outros mudam também. Então, como que você pode fazer com o seu corpo para começar a se sentir melhor? Coloque o corpo em posturas que representam isso, que demonstram, né, que você está melhor, posturas mais abertas, geralmente. E foi feita uma pesquisa com uma neurocientista chamada, se eu não me engano, Amy Cuddy, que ela fez experimentos científicos de como que fica a diferença da postura de uma pessoa assim e depois 2 minutos numa postura assim, por exemplo. E ela foi percebendo que até a questão de neurotransmissores, hormônios, uma questão toda de funcionamento cerebral mesmo, coisa bioquímica, foram modificadas. Então, às vezes a pessoa está se sentindo mal, simplesmente ficar 2 minutos numa postura que ela estaria se ela estivesse se sentindo bem. Na PNL a gente chama isso de como ser. No vídeo das molduras eu falei, né, dos enquadramentos. Ela já começa a se sentir melhor. Ou então a pessoa começa a gerar pensamentos mais positivos. Se a pessoa ficar pensando no que ela não quer, no que ela quer parar de fazer, enquanto está ruim ela ficar naquela situação e tudo mais, não que ela tenha que negar o problema e tal, mas se ela ficar só focando naquilo, aquilo vai gerar uma neurologia nela e a gente sabe que a gente fica bom em fazer as coisas que a gente faz muito. Então, quanto mais a pessoa ficar reproduzindo, repetindo isso, mais natural, mais automático isso vai ficando. E outra forma é modificando as palavras que a pessoa usa para descrever aquilo. Se a pessoa vem e fala assim, eu tenho depressão, e a mesma pessoa fala, eu estou passando por algumas dificuldades, ela ameniza um pouco a situação. Ou então, se a pessoa fala assim, eu tenho muitos problemas na minha vida, ou se ela fala, eu ainda não encontrei formas satisfatórias para agir adequadamente. Ela está falando praticamente a mesma coisa, só que vamos lembrar que o importante não é a gente negar o problema. Por exemplo, a pessoa fala, eu estou triste. Ela fala, eu estou feliz. Porque aí ela está negando o problema e não está acessando recursos necessários para gerar uma mudança. Mas quando ela fala de uma maneira que ela automaticamente reconhece que tem alguma coisa faltando e começa a se direcionar em encontrar recursos, formas de solucionar aquilo, ela vai gerar mais possibilidades e automaticamente a questão de representação interna e de fisiologia vão funcionar a favor disso também. Então, a trilogia da mente parece ser um tema um pouco mais teórico, mas quando a gente entende realmente ele, e eu vou usar muito ele nos próximos vídeos, eu não vou ficar falando necessariamente sobre ele, mas tudo que eu vou falar vai envolver o entendimento disso. Então, fisiologia, representação interna, linguagem. Um está relacionado com o outro. Uma vez que você muda um, os outros interferem também. Veja qual para você, naquele contexto que você precisa, vai ser mais fácil de modificar. E aí você gera uma mudança nele e você pode começar a se sentir melhor, ou mais produtivo, ou mais positivo. Então esse vídeo eu vou encerrando por aqui e até a próxima.